Antes de começarmos, é altamente recomendável que o espectador seja criterioso. O conteúdo que se segue é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Este é o testemunho literal do Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy Combs. Como relata o Inner City Press, o tribunal não o esperava. Os repórteres nem sequer tinham o seu nome em lista de espera. Mas quando Jim Carrey entrou no tribunal, quieto, sério e sem nenhum dos seus sorrisos característicos, toda a galeria congelou. Conhecido pela sua comédia, pelas suas máscaras, pela sua loucura, Jim não estava aqui para entreter. Ele estava aqui para confessar. O que revelou no depoimento não foi apenas perturbador, foi devastador. Disse que fez coisas sobre as quais ainda não consegue falar sem tremer. Que o seu sucesso não veio apenas do talento, mas da conformidade. E o homem que supervisionou tudo, Diddy Combs. Com a voz trêmula, Carrey recordou rituais à luz das velas, banheiras cheias de gelo e poderosas elites de Hollywood que se mantiveram ao seu lado enquanto era iniciado. Isto não foi um testemunho. Foi uma limpeza espiritual e mudou tudo. Nenhuma câmara estava pronta, nenhum repórter tinha um lugar reservado. Mas quando as portas do tribunal se abriram nessa manhã e Jim Carrey entrou silenciosamente, tudo parou. O homem conhecido pelas suas prestações exageradas, o comediante com cara de borracha, o brincalhão dos talk shows, o homem que uma vez fez o mundo rir com apenas um sorriso, não se parecia em nada com Jim Carrey. Vestia um sobretudo preto, óculos escuros e uma expressão tão vazia que fazia com que os jornalistas experientes se mexessem desconfortavelmente nas suas cadeiras. Ele não estava a sorrir. Ele não estava a brincar. Caminhava como um homem que tinha vindo fazer algo assustador. O tribunal, já carregado pela tensão do julgamento em curso de Diddy, congelou. Até o juiz levantou os olhos das suas notas. Um dos oficiais de justiça aproximou-se do ouvido do procurador. As palavras "Jim Carrey está aqui para testemunhar" ecoaram como um trovão pelo Tribunal Federal. Ninguém esperava por isto. Carrey levava uma pasta de papel castanho debaixo do braço, guardada com força como um segredo que ele guardava há décadas. O seu passo era lento e deliberado. Diddy virou-se na cadeira e olhou para ele. No início, houve confusão. Assim, quando Carrey se aproximou do banco das testemunhas, algo mudou nos olhos de Diddy, como o reconhecimento ou o medo. "Não estou aqui para me vingar", disse Jim suavemente, tirando os óculos de sol enquanto se aproximava do stand. "Estou aqui para revelar o que nunca disse em voz alta." Levantou a mão direita, prestou juramento e respirou fundo enquanto se sentava. Pela primeira vez no julgamento, o tribunal não estava à espera de um advogado, de um procurador ou de uma testemunha da lista. Era esperar que um homem que construiu a sua carreira com base no riso deixasse finalmente de se esconder atrás dele. O que se seguiu abalaria profundamente a sala. "Fiz coisas que nem consigo dizer sem que a voz me falhasse", disse Jim quase num sussurro. E Sean Combs estava no centro disso. Dava para sentir o ar a sair da sala. Ninguém se mexeu. Ninguém se atreveu. Algumas mãos taparam a boca. Um jurado teve de desviar o olhar. Carrey agarrou a borda do banco das testemunhas com as duas mãos. "O que vi, o que me mandaram fazer, o que concordei, pensando que fazia parte da escalada, assombra-me." O juiz inclinou-se ligeiramente, gesticulando para que ele continuasse. O que Jim Carrey disse a seguir viraria manchete após manchete. Mas, naquele momento, era apenas um homem tremendo, falando finalmente no silêncio que o manteve preso durante décadas. A tensão não tinha abrandado. Aceitavam. Eu fazia imitações, comédia pastelão, qualquer coisa que riu. Eu só queria participar. E me disseram que havia pessoas que poderiam ajudar. Carrey disse que começou com uma festa particular. Os convites vinham por meio de intermediários. Ele descreveu ter sido convidado para uma casa em Hollywood Hills que pertencia a alguém com poder. Esse alguém, ele descobriu mais tarde, era Chacombe. Eu nem sabia quem ele era na época. Jim explicou que era mais novo no ramo musical, mas as pessoas diziam que ele estava nessa fase, que tinha conexões não apenas na música, mas também no cinema. Então vieram as ofertas. Harry alegou que lhe disseram que, para ser visto, ele precisaria comparecer a certos encontros, conhecer certas pessoas e, se convidado, participar. No começo, pensei que se referiam a encontros casuais, apenas coisas sociais. Mas então me disseram diretamente que, se eu quisesse acesso a certas audições, precisaria passar pelo Diddy. Foi aí que sua voz falhou um pouco. E eu falhei. Passei por ele. O tribunal permaneceu em silêncio. Carrey descreveu ter recebido uma ligação de um empresário com quem ele estava desesperado para trabalhar. Ele disse que havia um papel chegando para cima. Um grande. Disse que eu era engraçado, mas que os outros estavam à minha frente. A menos que eu fizesse uma conexão. Essa conexão, disse ele, o levou a um encontro com Diddy. Não foi uma reunião. Não foram negócios. Foi outra coisa. Então ele disse:
Tomei banho com Sean Combs para ganhar um pãozinho. As palavras me atingiram como um tijolo. Até a estenógrafa se encolheu ligeiramente enquanto digitava. Carrie explicou que ele foi levado para uma suíte de luxo onde Didi estava à espera. Descreveu o quarto com detalhes perturbadores. Iluminação suave, velas, uma banheira já cheia. Foi humilhante, mas filo porque pensei que era o que precisava. A pressão estava implícita. Não era para fazer isso, ou então. Era fazer isso ou desaparecer na obscuridade. Me fizeram sentir como se aquela fosse a única porta. E Sean Combs era o porteiro. Ele fez uma pausa e disse algo que poucos esqueceriam. Hollywood não me destruiu apenas. Ele me dominou. A essa altura, até os mais céticos presentes no tribunal lutavam para esconder seu desconforto. Ninguém esperava que um homem como Jim Carrey, um ícone global do riso e do absurdo, testemunhasse sobre algo tão profundamente perturbador. Mas seu tom era firme e as suas palavras, específicas. Não havia como confundir o que estava a dizer. Jim explicou que, depois de ser levado para a suíte, lhe pediram para tirar a roupa e entrar na banheira onde Didi já o esperava. Ele sorriu como se fosse normal. Carrie disse que ele hesitou, visivelmente desconfortável. Mas as pessoas à sua volta, assistentes, intermediários da indústria, até mesmo um conhecido agente de casting, limitavam-se a esperar, em silêncio, a observar, sem dizer uma palavra. Entrei, disse Jim, quase num sussurro. Entrei porque pensei que era algo metafórico, uma cerimónia estranha de algum artista, mas não era. Descreveu Didi a fazer perguntas pessoais enquanto estava no banho sobre a sua família, os seus medos, os seus limites. Era como ser entrevistado por uma seita, como se estivessem a testar até onde eu iria para pertencer. E então, disse, Didi deu-lhe uma instrução final. Se quer o papel, lave-me as costas. Ouviram-se suspiros audíveis na galeria. Até os membros da imprensa pareciam visivelmente enjoados. Eu consegui, confessou Jim. Esfreguei as costas de um homem que mal conhecia porque todos à minha volta agiram como se isto fosse normal, como se fosse o teste final antes de me entregarem as chaves da minha carreira. Descreveu sair do banho e receber um roupão e, em seguida, ser escoltado para uma sala lateral. Lá dentro, encontrou uma cópia do guião de The Cable Guy, uma garrafa de champanhe e um bilhete. Bem-vindo ao próximo nível. Jim fechou os olhos. Aquele filme mudou a minha vida, mas também arruinou algo dentro de mim. Porque agora sabia que não tinha conseguido porque era bom. Consegui porque me submeti. O tribunal permaneceu num silêncio atordoado. O que Jim Carrey acabara de revelar não era crime segundo os padrões legais. Sem força, sem ameaças, sem violência, mas era algo mais. Algo igualmente assustador. Era um sistema de controle psicológico. E Didi, disse Jim, não era apenas um participante. Orquestrou tudo como um sumo sacerdote, como um marionetista. Olhou para as mãos trêmulas. Abdiquei da minha dignidade por um papel e tenho tentado livrar-me dela desde então. Por esta altura, o tribunal já não se parecia com um local de procedimento legal. Parecia um teatro de revelações. Um confessionário há muito esperado a desenrolar-se em tempo real. E Jim Carrey, ainda sentado à testemunha, parecia carregar o peso de cada alma que permanecera em silêncio durante demasiado tempo. Inclinou-se para a frente, com os dedos a tremerem ligeiramente, e disse o que todos esperavam ouvir. As festas eram piores. Começou por descrever a primeira festa de merda em que participou. Estávamos em 1996, um ano antes de Liar o tornar um nome conhecido. Recebeu um convite particular. Sem morada, apenas um motorista. Disseram-lhe para usar preto. Pensei que fosse um evento de networking, mas rapidamente percebi que era outra coisa. Carrie descreveu a sua chegada a uma mansão em Hollywood Hills. O ar cheirava a incenso e a algo metálico. Telefones foram confiscados à entrada. Os formulários de confidencialidade foram entregues casualmente como sacos de presentes. E, assim que se atravessava a porta, nada mais parecia real. Havia pessoas de máscara, modelos, atletas, realizadores, mas ninguém dizia o nome uns dos outros. Limitavam-se a acenar com a cabeça como se estivéssemos todos ali para nos apresentarmos. Explicou como a casa tinha sido convertida não num espaço para festas, mas num labirinto, corredores iluminados por velas, cortinas de veludo escondendo divisões mais pequenas. Música ecoava hipnoticamente em altifalantes escondidos. Fiquei à espera da parte em que todos nos sentaríamos e conversaríamos sobre projetos. Mas, em vez disso, alguém me ofereceu um tabuleiro de comprimidos e sussurrou: "Escolhe a tua noite." Ele recusou, mas ficou. Tinha muito medo de ir embora. Pensei que sair significaria que nunca mais trabalharia. Depois veio a parte que fez o tribunal mexer-se nas suas cadeiras. Havia pessoas a serem conduzidas para as salas, homens e mulheres. Uns pareciam animados, outros pareciam aterrorizados. Perguntei a alguém: "O que se passa?"
E eles disseram: este é o segundo ato. Continuou descrevendo o momento em que uma mulher, de apenas 20 anos, saiu cambaleando de uma das salas, chorando e agarrando o vestido. Ninguém a ajudou. Ninguém sequer olhou. Era como se todos tivessem sido treinados para ignorar o sofrimento, como se isso quebrasse a ilusão. A voz de Carr baixou ao descrever como entrou numa das salas das traseiras. Lá, disse ter visto um comediante famoso deitado inconsciente num sofá. À sua volta estavam 3 homens de fato e uma mulher, todos a rir. Eles estavam a tirar fotos, posando com ele como se fosse engraçado. E no centro da casa, a flutuar entre as divisões, estava Didi. Nunca ficava no mesmo quarto por muito tempo, explicou Jim. Era como um anfitrião fantasma, sempre a observar, sempre a verificar, como se estivesse a certificar-se de que as pessoas certas estavam a fazer as coisas erradas. O tribunal ficou em silêncio, nem uma tosse, nem um passo. Carrie terminou a secção com esta frase. Não era uma festa, era uma cerimónia, e o custo da admissão era a sua consciência. Jim Carrey não se ficou por aí. As suas mãos agarravam as bordas do banco das testemunhas como um homem que se prepara para uma queda. Mas quanto mais fundo ia, mais determinado parecia arrastar consigo a verdade, por mais dolorosa que fosse. Vocês têm de compreender, disse, examinando o júri. Tudo o que via estava ligado ao Didi. Cada sala, cada negócio, cada nome que me mandavam manter em segredo, levava sempre a ele. Explicou como, ao longo dos anos, continuou a ser convidado novamente. Locais diferentes, a mesma estrutura, as mesmas regras e as mesmas pessoas, ou pelo menos os mesmos tipos. Modelos, executivos, influencers, atores, muitas vezes pessoas prestes a ter a sua grande oportunidade. Eles apanhavam-te bem antes de rebentares. Era quando estava mais vulnerável, quando ainda precisava deles. Carrie descreveu um incidente em 2001, quando levou um colega ator a um dos eventos. Não revelou o nome da pessoa diretamente, mas disse: conhece a cara dele. Ele está em todas as comédias que adoras. O ator terá saído à meio da noite e nunca mais voltou. Anos mais tarde, Jim disse ter recebido uma mensagem dele que dizia: obrigado por não me impedires de ir embora. Eu estava prestes a perder a minha alma. Depois veio a parte assustadora. Havia pessoas a todos os níveis. Carrie disse que não estavam apenas a dar festas. Eles estavam a recolher informações. Estavam a observar quem quebrava as regras, quem entrava no jogo, quem precisava de ser lembrado de que o silêncio é mais seguro do que a honestidade. Citou agentes, produtores e até um executivo de um estúdio que aparecia com frequência nos eventos de Didi. Eles estavam lá para observar. Ora saíam com fitas, ora com contratos. Mas os negócios eram feitos à noite, não em salas de reuniões, mas em quartos. Carrie testemunhou que uma das suas descobertas mais perturbadoras ocorreu durante o encontro em 2003. Ele estava numa festa na cobertura de Nova York promovida por Didi. Aí, viu um cineasta famoso levar um jovem artista para um lounge privado. Eu conhecia aquele miúdo, disse Jim. Tinha acabado de fechar um contrato com uma editora discográfica. Parecia aterrorizado, mas ninguém o impediu, nem mesmo eu. Jim admitiu que vivia com culpa por não intervir mais. Racionalizei. Disse a mim mesma que era assim que o mundo funcionava. Mas não é, nem nunca deveria ter sido. O tribunal parecia ter passado de um julgamento para um ajuste de contas. Vim aqui dizer isto sob juramento, disse Jim, porque não quero ser mais cúmplice. Não quero participar em entrevistas a falar de Ace Ventura enquanto finjo que não vi o diabo por detrás da cortina. E, mais uma vez, deixou claro que o diabo era Sean Combs. Nesta altura, alguns presentes no tribunal estavam visivelmente abalados. Uma jurada tinha lágrimas nos olhos. O juiz pediu um intervalo de 5 minutos, mas Carrie insistiu para que continuasse. Quero terminar, disse ele. Fiquei em silêncio durante muito tempo. O promotor assentiu silenciosamente. Jim respirou fundo e começou a explicar a parte mais dolorosa de tudo, o silêncio. Não disse nada porque pensei que estava louco, disse ele. É isso que o fazem sentir, como se tivesse sonhado tudo, como se tivesse percebido tudo mal. E se tentar falar sobre isso, é marcado como paranoico ou quebrado. Descreveu anos de luta interna depois de Todo-Poderoso, depois de Brilho Eterno, até mesmo depois de Sim, Senhor. Disse que estava a sorrir em tapetes vermelhos enquanto desmoronava por dentro. As pessoas diziam-me: tens tudo. E eu ia para casa e ficava a olhar para a parede durante horas porque sabia como tinha conseguido, e não conseguia viver com isso. Carrie disse que quando finalmente tentava abrir-se com as pessoas, agentes, terapeutas, até mesmo amigos próximos, era muitas vezes recebido com evasivas. Diziam: é assim que as coisas são. Ou pior, não desenterre. Isso. É perigoso. Depois descreveu as alucinações. Sonhava com os quartos, as festas, a banheira.
Acordava encharcado em suor, a pensar que ainda estava naquela casa. A minha mente continuava a repetir, a tentar reescrever, mas nunca mudava. Ele disse que começou a acreditar que ele era o problema, que talvez tivesse consentido, talvez tivesse escolhido esta vida. Mas depois de ouvir os testemunhos de outras testemunhas, como Cassie Ventura e Monique, algo se encaixou. Elas não eram loucas, e eu também não. Fomos levadas a sentir-nos assim, e é assim que a máquina sobrevive. O tribunal ateve-se a cada palavra. Harry olhou para baixo, com a voz embargada novamente. Havia parado de funcionar como um tribunal. O ar parecia mais pesado. Ninguém farfalhava seus papéis. Ninguém sussurrava. Todos os olhos estavam fixos no homem que outrora fora o rosto da alegria de milhões. Agora, contava uma história de terror que abalou os alicerces da indústria do entretenimento. Jim ajustou o microfone. Suas mãos não tremiam mais. Sua voz estava mais calma, quase assustadoramente firme. O que ele estava prestes a fazer, vinha ensaiando em silêncio há anos. Há uma lista, disse ele. Esclareceu que não havia uma lista escrita, nenhum documento para entregar, mas todos em Hollywood, segundo ele, sabiam que a lista existia. Era uma verdade implícita. Lá quando as câmaras não estavam. Não eram apenas convidados, eram guardiões. Finalmente, começou a mencionar nomes. Carrie disse que, em várias ocasiões, viu um ator agora vencedor de um Oscar, alguém amado por interpretar heróis morais, a participar no que chamava de iniciações nos bastidores. Silêncio. Mas foi no momento em que Carrie voltou para junto de Didi que o tribunal gelou. Sean Combs não estava apenas no topo da lista. Cumplicidade. E depois descreveu uma cena específica de 2005. Eu estava numa festa na propriedade. Os andares superiores estavam bloqueados. Alguém entregou-me um cartão-chave e disse, só VIP. Observando os outros, decidindo em quem se podia confiar, quem podia ser utilizado. Se o depoimento anterior de Jim Carr tinha sido composto, se a honestidade trêmula tinha definido as suas observações iniciais, o que veio a seguir destruiu completamente essa compostura. Uma pausa. Depois, com os olhos fixos em algum ponto invisível para lá das paredes do tribunal, Carrie começou a chorar. Esta foi a parte que me demorou mais tempo a dizer, disse, com a voz embargada. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Algures, de alguma forma, alguém tem de entrar em ti. Quebrar algo e depois refazê-lo à sua imagem. A galeria estava congelada. Pensei que podia evitar isso, que podia sorrir apesar disso, ser o tipo engraçado, ser inofensivo. Mas quando chegou à altura de subir de nível, de passar de comediante a protagonista, disseram que tinha de passar pelo fogo. E o homem que ateou fogo foi Sean Combs. Começou a enumerar cicatrizes psicológicas, como antigos ferimentos de guerra, ataques de pânico, dissociação e autoaversão. Disse que havia dias no set em que filmava cenas, fazia toda a gente rir e depois ia para o trailer e soluçava incontrolavelmente. Não podia contar a ninguém porque se contasse, significaria que era fraco e as pessoas fracas desaparecem em Hollywood. Carrie revelou que a dada altura chegou a ponderar tirar a própria vida. Houve um momento em 2007, depois do número 23, em que pensei que tinha acabado, não só com a representação, mas com a respiração. Pensei, se é assim que se sente o sucesso, não quero mais fazer parte dele. Descreveu um momento em que viu uma fotografia online, uma imagem de uma das festas de Didi que não sabia que tinha sido tirada. Ao fundo, podia ver-se drogado, com os olhos vidrados, ao lado de alguém que já nem se lembrava de ter conhecido. Foi nesse momento que percebi que não estava a viver. Eu estava a sobreviver. A acusação manteve-se em silêncio. Não houve qualquer objeção nem interrogatório. Ninguém ousou interromper o que parecia ser um homem a exercer décadas de agonia em tempo real. E depois, com uma voz quase sussurrante, Jim disse, levaram o meu riso. Levaram a minha luz. E o homem que segurava o fósforo estava ali sentado em todas as festas, sorrindo enquanto o resto de nós ardia. O tribunal ficou em silêncio, não por respeito, mas por choque. Até a equipa jurídica de Didi, que até aquele momento tinha interrompido, contestado e rejeitado depoimentos anteriores, permaneceu completamente imóvel. O que quer que tivessem planeado dizer, não teria importância agora. Jim Carrey tinha sequestrado a sala com uma verdade demasiado distorcida para ser descartada. Ele recompôs-se lentamente. Sem lágrimas agora, apenas uma calma solene. Não quero que ele vá para a prisão pelo que me fez, disse Carrie, acenando para Didi. Quero que ele vá para a prisão pelo que fez a todos nós. Descreveu a indústria do entretenimento como um parasita simbiótico que se alimenta das ambições dos jovens, dos pobres e dos desesperados. Acha que lhe dão uma carreira porque é talentoso. Essa é a mentira. Dão-lhe a ilusão de oportunidade, por isso observe para ver o que está disposto a negociar. Enumerou nomes de outras pessoas que, segundo ele,
foram pressionadas a participar.